noite, colegas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, só que agora com relação à área do setor circular. E aqui nós temos uma parte de uma circunferência que nós estamos chamando de setor circular. Só para você entender, nós temos aqui o arco, que é uma parte da circunferência. Aqui nós temos o centro da circunferência e aqui nós temos o raio dessa circunferência. Aí, é claro, como nós assistimos no vídeo anterior, aqui nós temos o ângulo central. E lembrando que a medida desse arco, se eu for colocar em relação a ângulo, é a mesma medida, é ângulo correspondente desse ângulo central. Então, é só para você entender essa relação. Agora vamos praticar em cima de alguns exemplos só para você ver como é que funciona esse tipo de exercício para você chegar e resolver a área de um setor circular. Então ele pede o seguinte: calcule o comprimento de um arco, então aqui você tem um arco AB, definido em uma circunferência de raio 8 por um ângulo central AOB de 120 graus. Então, como ele já está colocando, você tem aí a parte de um setor circular. Então, vamos desenhar da seguinte forma. Aqui nós temos o ângulo central, então aqui nós temos a correspondência, e aqui nós temos a medida do arco. Aí, o que acontece? Ele identificou que a medida desse setor circular em ângulo corresponde a 120 graus. E ele colocou que o raio equivale a 8 centímetros. Aí, o que ele quer identificar? O comprimento do arco. Esse comprimento do arco eu vou chamar de L. Então, lembrando que nós vamos fazer uma correspondência. Então, se eu pegar toda essa parte, você já consegue entender que é uma circunferência. Então, eu posso ligar comprimento para ângulo. O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Só que essa parte da circunferência, de modo geral, em ângulo, corresponde a 360 graus. Então, você coloca 2πr está para 360 graus, assim como, agora vamos observar, esse meu lado esquerdo, eu estou colocando o comprimento. Esse meu lado direito, eu estou colocando o ângulo. Como eu quero identificar o comprimento do arco, eu vou colocar debaixo desse comprimento, porque se trata de medida. Então, vamos colocar. Aqui nós vamos colocar o L, só que esse comprimento do arco, ele corresponde a uma medida de ângulo. E lembrando que o ângulo está na parte direita. Então, essa medida de arco corresponde a um ângulo de 120 graus. É claro, vou colocar aqui do lado direito esse ângulo de 120 graus. Então, você tem dessa forma. Como nós já entendemos, a proporção, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 360L igual a 120, lembrando que você está pegando aqui 120 multiplicado por 2πr. Então, vamos colocar 120 multiplicado por 2 vai dar 240 π que multiplica o raio. Mas lembrando que essa medida do raio, ele já deu essa informação, equivale a 8 centímetros. Então, você vai pegar esse valor de 8 e colocar aqui, ó, no lugar do raio. Então, vamos identificar. Coloquei o 8, agora é só fazer essa parte da operação. Então, L é igual a 240 multiplicado por π multiplicado por 8. Esse 360, eu vou passar ele para o outro lado, só que ele vai dividindo. Como ele estava multiplicando pelo L, agora ele vem dividindo. Então, L é igual. Bom, chegamos nessa parte das frações, existem várias formas de você resolver. E uma delas, é claro, é a simplificação. Eu posso muito bem simplificar esse zero com esse zero. Então, dá para a gente trabalhar dessa forma. Agora, o que mais nós podemos fazer como simplificação? Você observa que esse 36 e esse 8, eles são múltiplos de 4. Então, você pode partir para essa linha de raciocínio também. Então, 36 e esse 8, eu vou dividir ambos por 4. Aqui sobra 2 e 36 dividido para 4, resultado 9. Agora, vamos observar o seguinte. Esse 9 e esse 24, ambos eu consigo dividir por 3. Então, eu posso simplificar um pouco mais. Então, vamos lá. 24 e esse 9, ambos divididos para 3. Aqui sobra 3 e aqui sobra
8, já que 24 dividido para 3 é 8. Agora, é claro, vamos fazer a parte da sobra e finalizar a nossa operação. Então, L é igual. Pego esse 8 e multiplico por 2. Vai dar 16π. Então, aqui nós fechamos a parte do numerador. E aqui embaixo sobrou esse 3. Então, é claro, você divide por 3. Só que aí você fechou a parte desse comprimento na forma de 16π sobre 3. Agora, vale ressaltar que esse valor de π que finalizou, ele não é o radiano. Esse valor é o 3,14. Como na informação ele não deu o valor de π como sendo 3,14, então você pode muito bem finalizar dessa forma, 16π sobre 3. Mas, caso ele tivesse no problema colocado que o π equivale a 3,14, então você teria que fazer essa substituição. Dessa forma, ó, 16 vezes 3,14 dividido para 3. Aí, claro, só finalizar a conta. 16 multiplicado por 3,14 e dividido para 3, o resultado vai dar um valor próximo de 16,7. Então, isso aqui, que é o L, é igual a 16,7 centímetros. Pronto, e aqui nós finalizamos esse primeiro exemplo. Então, muito bem, vamos para um segundo exemplo que diz o seguinte. Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento, então o pêndulo tem 15 centímetros de comprimento, está aqui ele, ó, ele fica oscilando para lá e para cá, esse pêndulo tem 15 centímetros, ele oscila entre A e B. Então aqui você tem a medida de um arco. Aí ele descreve um ângulo de 15 graus, então um ângulo de abertura 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela extremidade que vai de A até B? Então o que ele quer? Ele quer justamente esse comprimento que eu estou chamando de L. Então, como nós já temos em mente a parte da situação de resolver 2πr, que é a medida do comprimento da circunferência, equivale a 360 graus, que é a circunferência em 360 graus. Aí você percebe que o lado esquerdo é a medida do comprimento, então eu vou colocar desse lado o L. Então, esse L equivale à medida de ângulo, só que a medida de ângulo dele equivale a 15 graus. Então, você coloca 15 graus. Aí, é claro, você aplica aí a proporção, meio pelos extremos. 360L é igual a 15 multiplicado por 2, 30 vezes o π vezes o raio. Esse raio é a medida do pêndulo, que é de 15 centímetros. Então, você faz essa substituição do raio como sendo 15. Pronto, agora o valor do L é igual. Se eu multiplicar esse 30 pelo 15, vai dar um valor bem alto, mas antes disso, eu vou só representar. 30 multiplicado por π multiplicado por 15 dividido por 360. Então, L é igual. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho tudo relacionado à multiplicação, então eu posso muito bem simplificar esse zero com esse zero. Aí você observa que esse 3 e esse 36, eles são múltiplos de 3, então posso muito bem simplificar. Aí eu simplifico esse 3 e esse 36, ambos por 3. Aqui sobra 1 e aqui sobra 12. Aí você percebe que esse 15 e esse 12 também são múltiplos de 3, então eu posso muito bem simplificar. Esse 15 e esse 12, ambos por 3. Aqui sobra 5 e aqui sobra 4. Então, o que sobrou é a operação que nós vamos finalizar. Aí eu tenho L igual. Nessa parte aqui de cima, sobrou 5π vezes 1, ou seja, 5π. Então, você coloca aí 5π. Dividido, e a parte de baixo sobrou 4. Então, nós chegamos nessa operação, 5π sobre 4. Só tem um detalhe. Ele deu o valor do π como sendo 3,14. Então, obrigatoriamente, você precisa substituir. Se ele não tivesse dado, você poderia muito bem finalizar nessa operação. Então, vamos lá, continuando. Aí eu tenho L igual a 5, que multiplica o π, que é 3,14, dividido pelo 4. Logo, L é igual. Fazendo essa parte da multiplicação, 5 vezes 3,14 dividido por 4, o resultado vai dar um valor próximo a 3,925.
Então, aí nós temos a medida desse arco que está oscilando de A até B.